É um prazer imenso estar aqui novamente no Clube Arte da Silvinha Borges. E eu preparei uma aula muito especial porque a Páscoa está chegando. Então eu vou ensinar esse saquinho aqui. Olha que graça, gente. Ele é vazado e aqui tem o formato de ovo. Então é um presente bacana porque vocês podem colocar ovo, chocolate, doce, o que vocês quiserem. O acabamento do saquinho é perfeito, as costuras não aparecem por dentro. Então, se você quer descobrir essa e todas as dicas para montagem desse saquinho, vem comigo. Gente, olha só, para a gente fazer esse saquinho, escolhi aqui o meu tecido principal. A gente vai precisar cortar duas partes de 22 por 32 centímetros. Eu tô falando as medidas aqui no vídeo, mas vai estar tudo escrito nos moldes, tá bom? Então, eu escolhi o meu tecido estampado. Aí é o seguinte, olha, no avesso de um deles, olha o que eu vou fazer. Eu vou achar o meio do meu tecido aqui no avesso. Daqui da parte de baixo, eu marquei 5 centímetros, fiz um traçado. Porque aí, olha, eu tenho aqui o meu molde do ovinho, que vocês vão ter acesso, tá? Vai estar disponível. Eu vou riscar esse molde do ovinho, ó, encostando nessa base dos 5 centímetros e bem centralizado. Nos moldes, vocês vão reparar que ele vai vir com a marcação do meio para facilitar para vocês, tá bom? E aí, para trabalhar com esse saquinho, eu vou precisar de um segundo tecido. Olha, eu escolhi um tecido que combina com o meu principal. Até porque esse tecido a gente vai usar para fazer a faixinha em cima. E aí, eu vou posicionar esses dois, olha, direito com direito. Observem que o meu tecido de bolinha, ele tá maior. Ele tá com uma sobrinha, pouquinha coisa em cima e embaixo e uma sobrinha aqui. Então, quando vocês forem cortar, cortem com sobra, tá bom? Nos moldes tem a indicação das medidas e tudo mais. Então, olha só, eu risquei o meu ovinho aqui e eu posicionei os meus dois tecidos direito com direito. Agora, a gente vai passar uma costura, ó, nesse contorno do ovo que eu fiz aqui. Olha só, gente, eu passei a costura no contorno do ovo. Agora, a gente vai dobrar ó, os dois tecidos juntos. E eu vou fazer um picote aqui no meio. Fez o picote, abre de novo. E aí, a gente vai cortar, olha, deixando meio centímetro em volta. Mais ou menos, tá, gente? Mais ou menos a olho. Ó. Eu vou tirar o excesso desse tecido que tá aqui dentro. Aí, vem cortando. Ó, gente, mais ou menos vai ficar assim, tá? Essa abertura. Aí, vocês vão vir com a tesoura e a gente vai dar, ó, picotes, chegando o mais próximo da costura possível. Cuidado para não cortar a costura, tá, gente? Olha só. Então, vocês vão fazer esses picotes na volta inteira do ovinho. Depois que vocês fizerem os picotes, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai jogar um dos tecidos, ó, lá pro outro lado. Então, a ideia é que fique assim, olha só. O ovo vazado, tecido estampado pra fora, tá? Então, aí a gente vai dar uma passadinha com o ferro para vincar bem e ficar no formato do ovo certinho, tá bom? Então, é só dar uma passadinha. Olha, gente, eu desvirei, olha como fica no formato certinho do ovo. Então, é importante os picotes que a gente dá, tá bom? Agora, ó, eu vou trabalhar com o filó, que é essa telinha um pouquinho mais dura. Vocês podem trabalhar com qualquer material transparente. Se for plástico, o plástico eu não recomendo, porque o plástico fica duro, então a gente não vai conseguir franzir aqui depois, tá? A não ser que seja um plástico translúcido, aquele mais molinho. Mas pode trabalhar com filó, com tule, com organza, o que vocês tiverem em mãos. Então, olha só, o meu pedaço de filó, ele também tá maior do que a frente do meu saquinho. Então, sempre corta maior, gente, porque escorrega na hora de costurar. Então, eu posicionei ele aqui atrás, tá? Ó, ele tá cobrindo essa parte do ovo, aqui por trás. Então, agora, primeiro de tudo, eu vou alfinetar e eu vou passar uma costurinha aqui no contorno do ovo, para segurar o tule. Depois que eu passei essa costurinha, eu vou passar uma costura, ó, em volta do meu tecido estampado, uma costura reta, mais na beiradinha.
para eu conseguir prender essa parte do forro e o filó, a telinha junto, tá bom? Passou a costurinha aqui no centro, no ovinho, passou a costurinha em volta. Agora a gente vai refilar, a gente vai acertar tudo que tá sobrando aqui, ó. Eu vou tirar o excesso de tecido azul, vou tirar o excesso do filó, da telinha, tá bom? Então a gente vai acertar para ficar no tamanho certinho aqui do nosso tecido estampado. Ó, gente, essa etapa tá concluída, então, ó, só vai ficar aqui atrás, tá? Com a telinha. Agora, pra gente fazer um acabamento bom, bonito por dentro, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer a tal da costura francesa. Então, eu vou posicionar esses dois aqui. A parte da telinha virada com o avesso do tecidinho estampado. Essa é a parte de trás do saquinho. Então, eu vou posicionar os dois assim. E eu vou passar primeiro, ó, uma costurinha na beiradinha com meio pezinho de máquina aqui fazendo esse contorno. Assim mesmo, do jeito que tá aqui. Essa costurinha ela vai ficar pra fora a princípio. Passei a costurinha. Agora, ó, nos cantinhos aqui de baixo, a gente vai dar um picotinho, tirando o excesso de tecido. Agora, a gente vai desvirar do avesso. Virava toda do avesso. Empurra bem os cantinhos pra fora, tá, gente? E aí, agora, a gente vai repassar outra costurinha. Só que agora, utilizando o pezinho de máquina. Então, a gente vai utilizar o pezinho de máquina, ó, fazendo todo esse contorno, tá bom? Gente, olha, eu rebati a costurinha com o pé de máquina em volta. Deixa eu virar desse lado. Então, ainda assim, do avesso, eu vou fazer uma caixinha de leite, que eu acho que o saquinho fica mais simpático. Eu cortei aqui um pedacinho de cartolina porque fica mais fácil de mostrar pra vocês. Então, eu cortei, ó, um quadradinho de 3 por 3, tá? Eu vou posicionar aqui, ó, encostado nessa costura que a gente fez, tá? A gente não encosta na borda do tecido, na costura. E aí, ó, eu vou riscar. E a mesma coisa desse lado aqui, ó. Então, gente, agora a gente coloca a mão aqui por dentro, ó, e aí a gente vai dobrar essa caixinha. A gente não vai cortar, só dobrar. Então, o biquinho do quadradinho vai ficar aqui, ó, nessa diagonal que a gente dobrou. E aí, a gente vai passar uma costurinha aqui, ó, na linha, continuando até o outro lado, tá bom? Mesma coisa desse lado aqui. Olha, gente, então passei a costurinha. Eu não vou cortar essas caixinhas, elas vão ficar dobradinhas pra dentro e elas vão ajudar a estruturar o fundo, tá bom? Quem quiser deixar sem caixinha de leite, não tem problema, o saquinho fica bom também. Quem quiser cortar, tem que fazer um viés de acabamento aqui, tá bom? Eu já vou mostrar como vai ficar. Antes da gente desvirar o saquinho, ó, a gente vai precisar do nosso tecido de forro, uma faixa de 8 por 40, tá? Eu tô trabalhando com uma máquina que tem 0,75 de margem de costura. Então, talvez, se a de vocês for diferente, vocês tenham que fazer um ajuste nessa faixa. Já vou explicar como. A gente vai pegar essa faixa, vai dobrar direito com direito. E eu vou passar uma costurinha com o pé de máquina aqui, ó, só na ponta. Agora, essa costura que a gente passou, a gente vai lá no ferro e a gente vai abrir. Vai passar ela assim aberta, tá bom? Agora, eu vou pegar essa faixa e eu vou encaixar ela aqui, ó, no contorno do meu saquinho. Então, essa costura eu vou deixar junto com a costura que eu fiz aqui na lateral, olha só. Essa parte que a gente costurou, vocês vão dobrar, ó, pro lado de trás do saquinho, para essa parte onde só tem o tecido, tá? Eu vou deixar ela, ó, dobrada pra cá. Vou posicionar minha costurinha aqui e a gente vai prendendo com um alfinete. Então, esse é o ajuste que eu falei que talvez vocês tenham que fazer, dependendo da margem de costura da máquina. Essa faixa, ela dá o contorno certinho do meu saquinho. Talvez vocês tenham que ou diminuir um pouco essa costura, ou entrar um pouquinho mais, tá bom? É um ajuste simples, é fácil de fazer. Então, a gente vai alfinetar aqui a faixa toda. Aqui, olha, também, mesma coisa, ó. Eu vou dobrar essa costurinha para o lado de trás do meu saquinho, que é esse onde só tem o tecido,
tá? Vou prender mais um alfinete aqui. Ó, a faixa, ela dá certinho, tá? Ela tem que dar certinho. Então, agora, a gente vai passar uma costura com o pé de máquina no contorno todo da boca do saquinho. Gente, antes ainda de desvirar o saquinho, a gente vai lá no ferro, a gente vai passar, ó, essa faixa dobrada assim pra dentro, a borda da nossa faixa. 1 centímetro, toda ela dobrada assim pra dentro. Então, já vinca no ferro agora, antes de desvirar, porque vai ficar mais fácil. Ó, gente, dobrei a bordinha da faixa. Agora, gente, joga essa faixa assim pra cima e vamos desvirar o saquinho. Olha como ele fica bonitinho aqui embaixo. Então, agora, ó, essa faixa, gente, o limite dela é essa borda de cima do nosso tecido. A gente vai dobrar, ó, tudo até ela encostar nessa borda de cima, tá? Dobra tudo pra baixo. Vai ajeitando. Ó, vai ficar assim. Aí, primeiro de tudo, o que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura aqui, ó, nessa parte de baixo, bem aqui na beiradinha, que é pra gente poder fechar essa faixa, tá? Ó, gente, quase acabando, então a gente bateu a costura aqui. Agora, ó, daqui de onde a gente bateu a costura, a gente vai marcar 2 centímetros pra cima. Eu já até fiz o traço na frente e atrás. Porque agora a gente vai bater outra costura seguindo esse traçado dos 2 centímetros, tá? Essa costura vai fazer a volta toda no saquinho. Ó, gente, rebati essa outra costurinha. Agora, antes da gente finalizar, quero só mostrar mais uma coisinha aqui dentro. Como eu falei pra vocês, eu costurei as caixinhas de leite e eu vou deixar esse biquinho aqui, ó. Então, quem for deixar o biquinho, quem não for cortar aqui, é legal dar um pontinho na mão pra ele ficar dobradinho aqui assim pro fundo, tá? Então, pega uma agulha, põe a linha dupla. A gente só traz, olha, o biquinho pra cá e prende nessa parte. Essa dobrinha, o que a gente fez, a costura francesa, escondi o nozinho lá embaixo, ó, dobrei a caixinha. E eu dou uns 2, 3 pontinhos, só pra caixinha ficar dobrada. E não ficar feio, ela não ficar levantando e aparecendo aqui, ó, pela transparência do ovinho, tá? Só pra isso, ó. Dei o pontinho, agora eu vou arrematar. Só para o acabamento ficar melhor. Certo? Então, agora a gente vai desvirar de novo o saquinho. A caixinha de leite dá uma estruturinha nele. Certo? Agora, gente, a gente vai abrir aqui, olha, onde a gente fez a emenda dessa faixa. Entre essas duas costuras que a gente passou, a gente vai abrir a costurinha aqui, ó, que a gente fez. Então, com a ajuda de um desmanchador, eu vou devagar, com cuidado, tá? A gente vai abrir essa costurinha. Ó. Abrir o suficiente pra poder passar. Esse aqui é um passador de elástico. É o que eu vou usar pra passar o cordãozinho aqui dentro. Vocês podem usar alfinete, vocês podem trabalhar com o material que vocês tiverem, tá bom? Então, ó, a gente vai precisar de 50 centímetros de cordão. Eu tô trabalhando com um cordão acetinado. Eu vou prender nisso aqui, que parece uma pincinha, ó. Vou jogar minha argolinha pra cá e vou passar o cordão aqui por dentro. Então, por isso que a gente deixa uma margem larga aqui, ó, de 2 centímetros, pra ficar fácil essa passagem. Então, dá a volta toda no cordão, até sair na mesma abertura por onde a gente passou. Ó. Saiu aqui, quem quiser pode colocar aquelas miçanguinhas, aquelas bolinhas coloridas para decorar.
Eu vou dar um nozinho no meu, para não soltar as pontinhas, né? Não entrarem lá para dentro. E pronto, gente. O saquinho tá pronto, ó. Então, esse tipo de cordão, ele franze fácil. Olha que graça que fica o saquinho. Gente, ó, só uma correção. Aqui, na verdade, a gente tem que dar um nozinho separado, pra gente poder amarrar o saquinho. Olha só, então eu amarrei os dois cordõezinhos juntos. Vou dar um nozinho separado em um e um nozinho separado em outro. Aí, a hora que a gente quiser fechar o saquinho, a gente amarra um cordãozinho no outro, tá? Aí, ó, vou mostrar pra vocês ele cheio de chocolate, pra vocês verem como fica legal. E aí, vocês podem variar o tamanho do saquinho. Aí, a gente dá um nozinho aqui. Olha que graça que ele fica. Gente, mais uma dica. Esse desenho do ovo que eu fiz aqui, vocês podem mudar, ó. Então, eu vou enviar junto com os moldes esse do coelhinho. Mesma coisa, ó. Só costurar, né? Dar os picotes. Esse aqui é um pouco mais difícil porque são mais recortes que a gente tem que dar picote, né? Passar a costura certinho. Mas é só pra vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, vocês podem fazer sem ser com tecido de Páscoa, pro Dia das Mães com um coração. Bom, é uma técnica bem versátil, permite, assim, uma variedade, tá bom? Gente, então é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham muitas encomendas para Páscoa. E é isso. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, é só digitar @taisfavero.atelier. Lembrando que Thaís não tem H. E eu também tenho meu canal aqui no YouTube. É só procurar por Thaís Fávero. Então, gente, é isso. Eu quero agradecer muito. É um prazer participar da família arteira. Muito obrigada de coração. Um beijo enorme para vocês.